gente, tudo bem? Bom, eu estou aqui para dar continuidade a uma série de vídeos sobre a teoria dos sistemas funcionais de Alexander Luria. Esse é o nosso segundo encontro. Gostaria de fazer uma menção ao primeiro encontro, que é fundamental para o entendimento dessa teoria. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre as bases da teoria dos sistemas funcionais de Alexander Luria, trazendo os fundamentos das pesquisas desenvolvidas por um bielorrusso chamado Lev Semianovich Vygotsky, que no Brasil chega pela psicologia e traz a psicologia histórico-cultural, também conhecida como psicologia sócio-histórica. Então, a teoria dos sistemas funcionais de Luria está fundamentada na teoria desenvolvida por Lev Vygotsky, na Rússia, no ano de 1934. Neste primeiro encontro, foi apresentado, então, os 3 planos de desenvolvimento do ser humano, que é o filogenético, aquele da espécie, o ontogenético, que está relacionado com seu desenvolvimento biológico propriamente dito, desde a concepção até o nascimento e o amadurecimento das suas estruturas anatomofisiológicas, e enfatizando o plano sociogenético, que é o plano relacionado às relações sociais, relacionados às formas em que os seres humanos se relacionam com os outros. Neste plano genético, especialmente, são formadas ou construídas, melhor dizendo, as chamadas funções psicológicas superiores, cuja origem é histórico-social ou histórico-cultural. Por isso, o nome da teoria, que foi batizada de teoria histórico-cultural, na tentativa de abranger essas duas ideias da historicidade e da cultura e das relações sociais. E o último plano, o plano microgenético, que é o ser propriamente dito, com sua personalidade, com sua individualidade. Então, os 4 planos genéticos são o filogenético, o ontogenético, o sociogenético e o microgenético. Foi enfatizado que Vygotsky chegou a essas conclusões, utilizando um método bastante específico que não era utilizado pelas ciências sociais, principalmente a psicologia, que é o método dialético. Através do método dialético, o psiquismo humano é entendido na sua totalidade histórica, tanto do sujeito quanto na totalidade da espécie, além do movimento de mudanças contínuas que ocorrem no decorrer do tempo. O ser humano é visto como um sujeito do devir, do vir a ser. Ele é construído a partir das relações socio-históricas, tanto nas suas micro-relações familiares, por exemplo,
até nas relações políticas e econômicas de um determinado país, e nós podemos aumentar isso e falar da estrutura de funcionamento político e econômica do mundo contemporâneo. Ok? Então, dito isso, a concepção de Vygotsky sobre o desenvolvimento humano é que o ser humano é uma amálgama de uma estrutura biológica e as relações sociais que ele estabelece no decorrer da sua existência. Não há um ser humano numa concepção unitária. O ser humano é constituído numa perspectiva sempre de natureza coletiva. E as funções psicológicas superiores, ou ditas superiores, só aparecerão, só ocorrerão se essas relações forem estabelecidas. O que são funções psicológicas superiores? São aquelas que são produzidas e construídas em decorrência das relações sociais estabelecidas pelos seres humanos na sua coletividade, na sua vivência coletiva, com a produção do que se chama de cultura, com os seus objetos, com os seus signos, principalmente, especificamente, a linguagem. Então, a linguagem é uma função psicológica superior, porque nós não nascemos com ela. Ela se constitui a partir das relações. Então, a linguagem, o pensamento, a memória, que é sempre mediada pela linguagem, as emoções, também mediada pela linguagem, são exemplos de funções psicológicas superiores. Quando o indivíduo nasce, ele nasce com funções elementares, e essas funções elementares, elas são capazes de dar conta, a princípio, de uma série de relações que o bebê estabelece com a mãe, de forma a minimamente se colocar no mundo. Mas essas funções psicológicas elementares, elas são depois substituídas a partir das relações que se estabelece, a princípio, com o cuidador, elas são substituídas pelas funções psicológicas superiores, que são essas que eu disse anteriormente. Então, a cultura, ela é internalizada pelo sujeito em um sistema que o Luria vai denominar de sistemas funcionais. Os circuitos neurais, aqueles circuitos neurais que um bebê nasce, eles são muito elementares e, portanto, dão conta minimamente de um funcionamento mais elementar do ser biológico. No entanto, as funções que são propriamente humanas, elas são as funções que derivam da cultura, das relações com os outros. Portanto, essas funções psicológicas, elas são a internalização da cultura, produzindo os novos circuitos no funcionamento cerebral. Portanto, para que essas funções se deem, é preciso, então, que hajam relações sociais e uma segunda característica é que o cérebro seja plástico, e ele é plástico, porque ele tem como propriedade principal a sua capacidade de reestruturar-se, aquilo que nós chamamos de plasticidade cerebral ou neuroplasticidade. Então, no encontro passado, nós finalizamos com a seguinte colocação. Luria produziu uma série de conhecimentos sobre a
como se dá a dinâmica e a estruturação daquilo que se chama funções mentais. Ou, quando eu digo funções mentais, eu estarei me referindo às funções psicológicas superiores. Ok? O que o Luria, a princípio, faz nos seus primeiros estudos, que vai produzir a teoria dos sistemas funcionais, é olhar de forma crítica e dialética as duas proposições sobre o funcionamento cerebral, sobre as funções ditas mentais, né? Num primeiro momento, existiu um grupo de pesquisadores que defendiam a ideia de que as funções mentais poderiam ser localizadas especificamente em determinadas regiões do cérebro. Esse grupo foram designados de localizacionistas. Há localizacionistas mais específicos e há aqueles localizacionistas que admitem comunicação entre as várias regiões cerebrais. O primeiro é chamado de localizacionista estrito e o segundo são aqueles que admitem a comunicação de algumas dessas regiões, porém localizando as funções, por exemplo, como a linguagem, em determinada região mais específica. E há um outro grupo, uma outra corrente, que defende a ideia que o cérebro funciona como um todo. Todas as vezes que é requisitada uma atividade, seja de praxia, por exemplo, de lidar com objetos, o cérebro funciona como um todo. Ele é ativado como um todo. Dentre eles, nós poderíamos destacar uma teoria que foi produzida a partir dos estudos sobre o funcionamento cerebral, que é a teoria do campo agregado do francês Jean-Pierre Marie Flourens. Jean-Pierre Marie Flourens era um unitarista. Esse grupo dos unitaristas, ou holistas, entendiam que o cérebro funciona como um todo. Todas as vezes que é requisitado a atividade cerebral, o cérebro funciona no seu conjunto. O cérebro como um todo funcionaria para resolver uma determinada questão relacionada à atividade objetal. Por exemplo, no entanto, o Luria não entendia nem da primeira forma, como os localizacionistas. Dentre eles, nós podemos destacar Francis Joseph Gall. Os estudos de Gall foram estudos que se baseavam na ideia de que é possível localizar funções psicológicas de forma estrita no cérebro. O Francis Gall é o pai do que se chama de frenologia. A frenologia que hoje, absolutamente, já foi abandonada. No entanto, nós temos essas duas grandes correntes, a corrente localizacionista e a corrente unitarista. O que o Luria faz ele não despreza a primeira e nem a segunda. Ele as vê de forma dialética, integrada. O cérebro funciona como uma orquestra, como diria Luria, como disse Luria. Como assim? Ora toca todos os instrumentos, ora toca somente um grupo de instrumentos, como as cordas, ora toca somente o grupo de instrumento, aqueles de sopro, ora toca os de sopro e de cordas. Então,
o cérebro, quando dá atividade humana, o cérebro não funciona como um todo, o tempo todo, mas isso pode acontecer. O que Luria entendeu a partir dos seus estudos, Luria foi um primeiro neuropsicólogo, ele é conhecido como o pai da neuropsicologia, né? O que Luria entende é que, ora, o cérebro funciona como um todo, ora, é requisitado partes desse cérebro. No entanto, ele vai entender que o cérebro funciona de forma hierárquica, dinâmica e orquestrada, formando sistemas complexos. Então, a linguagem não pode ser localizada numa única região do encéfalo. Para que a linguagem ocorra, a fluidez da linguagem ocorra, por exemplo, são necessários que várias estruturas sejam mobilizadas, tanto estruturas do ponto de vista musculares, que vão mover a língua, fazer com que o rosto se mova, né, os músculos do rosto se movam, né, a caixa de ressonância funcione direito, as mãos funcionem, e há uma estrutura toda de organização da linguagem que permite que ela seja depois articulada, e que isso foi plenamente satisfeito com as descobertas realizadas por Paul Broca, ou Paul Broca, que vai estudar a região do lado esquerdo, que está relacionada com a articulação da linguagem, assim como o Karl Wirnach. Ele vai estudar a organização fraseológica, o pensamento que dá a organização fraseológica, e essas duas regiões, elas se comunicam, tanto a região conhecida como região de Broca, como a região de Wirnach. Então, assim, é possível localizar no cérebro regiões que controlam determinada função? Sim. Sim e não. Essas regiões localizadas não são suficientes para explicar a perda de função ou a disfunção. E é aí que entra a teoria mais complexa de Luria, que é a ideia de que existem 3 unidades funcionais. Essas 3 unidades funcionais, elas vão formar um conjunto mais dinâmico e mais complexo, chamado de sistemas funcionais. Então, as funções psicológicas superiores, como linguagem, emoções, pensamento e o sistema de memória, por exemplo, são funções absolutamente complexas e que, para dar conta do funcionamento dela, é preciso que interaja 3 grandes unidades cerebrais. Uma delas está relacionada ao tronco, está localizada no tronco encefálico. Essa é a primeira unidade funcional. A segunda unidade é aquela localizada na região posterior do cérebro, que é a região parietal e a região occipital, é onde nós temos as memórias, as sensações, principalmente nas regiões parietais, e a região muito extensa posterior, que é a região do lobo occipital, onde estão as memórias imagéticas, né? E, por fim, a terceira e possivelmente mais importante das regiões que se localiza no lobo frontal é a região onde se tem a regulação da atividade mental. É preciso que haja uma regulação, é preciso que haja um acompanhamento da atividade para que ela se dê, por exemplo, a linguagem.
é preciso que ela seja monitorada, organizada, e é preciso que se faça uma seleção desse funcionamento, da dinâmica desse funcionamento, que é a linguagem, para que ela se dê. Por exemplo, estou dando o exemplo da linguagem, poderíamos estar falando das emoções, poderíamos estar falando do pensamento. Então, todos eles são sistemas complexos que se dão então, nós teríamos 3 unidades funcionais que trabalham em conjunto, e para que a função ocorra, é preciso que essas 3 unidades funcionem de forma adequada. Então, gente, no nosso próximo encontro, eu gostaria de esmiuçar, então, já a ideia de sistemas funcionais, falando sobre novas concepções que Luria traz, que é a ideia de funções, a ideia de sintomas e a ideia de organização do sistema. Então, essas 3 ideias serão desenvolvidas no nosso próximo encontro. Então, aguarde e acompanhe os nossos vídeos.